Nós vamos chamar a Heloísa Neves, do INSPER, que é um Fab Lab associado ao MIT também. A Heloísa é arquiteta pela Unesp, mestre em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo e doutora pela FAUSP. Ela é criadora do WeFab, professora e membro do INSPER Fab Lab, graduada pelo Fab Academy, do MIT, e pelo Fab Lab Barcelona. Não, desculpa, graduada pelo Fab Academy do Fab Lab de Barcelona. Trabalha atualmente na fronteira entre movimento maker e inovação. Então, muito obrigada por ter vindo. Heloísa, vamos receber. Gente, super obrigada por estar aqui. Realmente, acho que a Gabi proporcionou para a gente um encontro depois de muito tempo. É super legal ver tudo isso, todas as linhas do tempo apresentadas. A gente vê como foi tudo isso desde o começo e vê agora um monte de gente interessada, porque no começo era a gente falando Fab Lab e as pessoas olhavam para a nossa cara e falavam: o que esse povo louco está falando, né? Então é super legal ver a seriedade que o movimento tomou e ver todo mundo aqui super animado para também levar Fab Labs para outros lugares. É super emocionante. E com a presença da Sherry ainda aqui desde o começo, foi super carinhosa com todo mundo, enfim. Deixa eu colocar o tempo aqui para não me perder. Bom, vou falar especificamente sobre o INSPER Fab Lab. Tem mais dois tem um monte de gente ali do INSPER também. O Lourenço, que é o guru, o Arruda, o Alex. Então, vou tentar passar um pouquinho assim, da nossa experiência lá. Eu acho que tudo começa com um grupo de professores. O INSPER ele é uma faculdade de administração e economia, bem tradicional nessa área, com muitos cursos de MBA e pós nessa área de business. E eles resolveram abrir um curso de engenharia bastante inovador. Então, essa é uma foto lá no começo, quando a gente não existia a faculdade ainda, a gente estava ali nos post-its tentando entender que engenharia é essa que a gente queria trazer para o Brasil, né? Então, a gente teve, desde o começo, o apoio do Olin College, que é uma faculdade americana que já trabalha com a engenharia, engenharia, só que não engenharia pura, mas engenharia que traz também o design e o empreendedorismo junto. Então, aqui foi um workshop que a gente fez para tentar entender como que esse Fab Lab iria realmente ter total conexão com as disciplinas que estavam sendo desenvolvidas ali. Esse é uma foto, está um pouco ruim, a gente nunca tem tempo de tirar fotos boas. Até quando eu fui fazer essa apresentação, eu lembrei que a gente precisa tirar fotos melhores. Mas é um laboratório de 100 metros quadrados, não é muito grande, mas está sempre com um clima bem gostoso, bem cheio, e a gente tem esse kit básico de máquinas, que o Edu falou no começo, mas o mais importante para mim e o mais legal é realmente essa mesa cheia de gente, né? Isso aqui é num dos Open Days. Toda quarta-feira agora ele é aberto. A gente, desde o começo, tentou trazer esse modelo de Open Day por entender que, trazendo pessoas diferentes ali para dentro, os alunos iriam ganhar muito com isso também. O INSPER sempre teve um pé muito conectado com as empresas, com o dia a dia, com a vida profissional. Isso é uma coisa que ele, por tradição, traz para os alunos. Então, a gente quis realmente manter isso. Claro que no começo é difícil, né, dúvidas dos diretores, quem vai vir, como é que é esse Open Day. E a gente falou, não, vai ser legal, confia que vai ser bacana. E hoje, o Cláudio Haddad, que é o diretor, sempre vai e leva o pessoal para conhecer os Open Days, principalmente nos Open Days, que é onde tem mais movimento mesmo, né? Então, aqui tem muita parceria com o colégio, né, principalmente ensino médio, para mostrar um pouco também para esses meninos de ensino médio uma escola que ele poderia fazer no futuro. Tem muita criança, tem profissionais que vão lá para testar seus primeiros protótipos e depois, quem sabe, fazer isso virar negócio realmente. Aqui são mais fotos, assim, para vocês verem. Muito interessante, assim, eu acho, que é o empoderamento que os alunos tiveram, né? A gente colocou os alunos no laboratório desde o começo. A gente está no 2º ano de curso. Eu dou uma disciplina no primeiro semestre que chama Natureza do Design, e eles sempre foram os protagonistas ali, né? Claro que os gurus vão dando as dicas, tal, mas é muito legal ver, por exemplo, o Guima ali explicando tudo sobre impressora 3D, e quando precisa de qualquer problema com impressora 3D, o Guima, chama o Guima. Então, isso é muito legal. Eles estão ali o tempo todo, é difícil tirar eles dali do espaço, e eles falam hoje o que é o Fab Lab do INSPER, é muito melhor que a gente mesmo. Então, essa aqui é uma outra foto, um Open Day também, dá para vocês terem uma noção um pouco melhor aí do espaço. Aqui é trazendo um pouco mais como eu trabalho isso dentro da disciplina que eu dou, que é a natureza do design, para vocês entenderem um pouco mais essa coisa da metodologia. A gente trabalha sempre, desde o começo,
com uma coisa um pouquinho invertida. Primeiro a prática e depois a reflexão sobre isso para que a teoria seja formada. Então, é uma disciplina em que é um pouco complicado no começo, porque são engenheiros que entram ali, eu sou designer, sou arquiteta, com o pé no design, e eu fico tentando passar para eles uma visão um pouco diferente. Ele chega em casa, o pai dele é engenheiro, e fala, eu nunca fui conversar com o usuário, eu nunca fiquei fabricando nada, por que você tem que fazer isso? Mas é uma constante assim, de você dizer, o seu pai é um engenheiro de outro tempo, você é um engenheiro para o futuro. O futuro exige outras habilidades do engenheiro. Então, a gente ensina todos os métodos mais contemporâneos mesmo, principalmente esses que têm o pé no design, para que ele possa entender a engenharia como um todo. Esse aqui é o primeiro projeto, logo que eles entram, a gente já diz para eles, vamos construir um robô. E com essa escovinha de dente, uns componentes eletrônicos muito simples, na verdade, eles têm que criar. Primeiro, eles criam em cima de uma escovinha de dente mesmo, e a gente faz uma batalha rápida para eles entenderem o processo de projeto como um todo, mesmo sem explicar muita teoria. E depois, esse aqui é um vídeo, enfim, são algumas etapas, então eles têm o protótipo sujo, sempre no começo, sem muito projeto, e depois eles vão para uma coisa um pouco mais elaborada. Eles amam isso, fazer essa batalha, porque eles falam, gente, eu não sabia que eu conseguia fazer robô, e é simples. Então, é a primeira barreira mesmo, para eles não terem medo de colocar a mão na massa. Essa aqui é a batalha final, a gente faz essa pista, e aí eles competem, enfim. A gente tem como objetivo educacional que eles aprendam aí algumas coisas no meio do caminho. Muitos aprendem muito mais do que o que a gente esperava. Outros, naquele momento, ainda não conseguem compreender, mas a gente deixa nesse primeiro momento. E é muito interessante que, quando a gente acabou essa primeira fase, a gente fez não foi. O interessante é que, quando a gente fechou, a gente fez uma reflexão e, sem ter falado nada sobre o processo de design, a gente perguntou qual a metodologia que você utilizou para fazer esse projeto. E a maioria conseguiu entender realmente o processo de projeto pela prática. Então, isso foi uma coisa muito interessante para a gente. Eles ficam muito empolgados para que os carrinhos venham, só que eles sempre voltam, os carros, porque eles não conseguem fazer ela andar para frente, necessariamente. Esse aqui é o que está. Essa é uma foto de ontem, inclusive. Eles estão no segundo projeto agora. Então, o primeiro projeto é do que a gente chama das baratinhas. O segundo já é uma coisa mais elaborada. A gente vai com eles até o zoológico. Eles têm uma experiência de observar o movimento dos animais, observar o que é aquele universo, e depois eles têm que fazer uma experiência para crianças de 7 e 8 anos, baseada no movimento dos animais. E aí a gente já entra com essa questão do usuário, ele tem que validar esse protótipo com o usuário. Se a criança realmente disser odiei, ele necessariamente deveria rever seu projeto. Então, é uma coisa que, trabalhando com empresas e com indústria, hoje a gente vê que os engenheiros ainda não estão tão próximos do usuário, e eu fiquei com muita vontade de trazer os meninos para mais próximo e mostrar a importância de se colocar um protótipo sujo na mão de um usuário e dizer para ele, me dá um feedback sobre isso. Esse projeto não é meu, esse projeto tem que ser construído junto, porque é aí que está o sucesso. Então, a gente bate muito nessa tecla. Então, eles fizeram um protótipo bem manual, bem sujo. Esse aqui é o grupo do suricato. Então, é um teste de força. Então, quando a criança bate, aí vê quão alto o suricato sobe, enfim. E aí eles levaram para o parque, antes deles eles levaram para o parque, fizeram um vídeo com as crianças, alteraram algumas coisas no projeto. Esse é um projeto do ano passado, da mesma disciplina, em que eles fizeram essa vaquinha que tinha um mecanismo de... eles colocavam suco, leite, água, enfim. E depois, na hora, a criança brincava, escolhendo ali o que queria beber. Tá? São projetos muito simples, só que a complexidade desse processo projetual é muito interessante, porque a gente tenta fazer com eles essa lógica, porque eu fiz faculdade de arquitetura, e eu não gostaria desse modelo que eu tive, que eu não gostaria de repetir isso com meus alunos, porque na faculdade de arquitetura a gente faz um projeto, mesmo que seja um projeto, sei lá, um móvel que vai ser construído, eu entrego ou o meu desenho ou o pendrive para o técnico do laboratório. Eu não sei se o meu desenho
está certo, se está errado. O técnico vai ver que tem um monte de erro, ele vai consertar tudo para mim, ele não vai me falar o que ele consertou, e no final eu vou ver que o meu objeto está lindo. Eu falo, nossa, como eu projeto bem, né? Só que aí, na prática, quem consertou tudo foi o técnico, né? Se eu não sei como que a máquina funciona, se eu não consigo colocar a mão na massa mesmo e ver onde eu errei, eu vou continuar fazendo o projeto errado para o resto da vida. Então, essa é um pouco a lógica que a gente quer inverter. A gente quer colocar os meninos para entender a lógica da fabricação digital e para que ele consiga projetar melhor e para que ele consiga e colocar o usuário no começo do processo para que ele consiga entender qual a necessidade, qual a pergunta correta que ele tem que responder, né? Esse aqui também é um outro projeto do final, em que eles fizeram essa beluga, as crianças amaram, e ficava passeando pelo colégio. No final, eles vão mesmo, a gente foi para o Colégio Móvel, e a gente levou essa experiência para as crianças, e as crianças deram a avaliação final. A gente não dá uma avaliação de final de projeto, a gente dá, nosso sistema de avaliação também é diferente, a gente avalia o processo, e nessa disciplina não tem nenhuma prova. É sempre avaliação por pares, peer review, um aluno avalia o outro, ele mesmo se avalia, às vezes o professor avalia, de diferentes maneiras. Às vezes tem banca, às vezes ele tem que entregar um vídeo, que a gente também tenta fazer com que ele aprenda essas ferramentas que eles precisam tanto hoje, né, que é como fazer um bom vídeo, como você apresenta o seu projeto através de um vídeo atuário, como que você faz um pitch legal do seu projeto, como que você apresenta ele em pouco tempo. Então, a gente vai treinando todas essas coisas no meio do caminho. E acho que está dando certo, né? Olhando agora os meninos, a cada ano você vê que eles entram mais confiantes, vendo que isso realmente é importante para a carreira deles, para a vida deles, que um engenheiro mais completo se ele tem essa parte de conexão com o humano, conexão com o ferramental e conexão com a parte de empreendedorismo, com certeza a gente espera que os meninos saiam engenheiros muito bons, né? Eu tenho 1 minuto aqui. Oi. Para acabar. Só para acabar, eu queria dizer assim, que depois a gente vai comentar um pouco mais isso. Eu acho que a educação, olhando esse movimento dos Fab Labs desde o começo, acho que a educação esse ano está muito forte, tanto no ensino fundamental, médio e superior. Eu acho que é a primeira que realmente falou, vamos levar esse movimento maker para frente. Eu acho isso muito importante, porque dá seriedade para o movimento, faz com que outras instituições também vejam isso como uma coisa importante, né? Eu acho que o movimento maker ele vai ser realmente forte no Brasil e no mundo se a gente for um ecossistema muito forte. Não é só maker com maker, não é só hacker com hacker, empresa com empresa, escola com escola. Quando todo mundo começar a trocar conhecimento, né? Isso que é o mais legal. Obrigada.